Bom dia, meus amigos, companheiros de estudo bíblicos, irmãos da fé de um modo geral. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu recebi uma pergunta assim: como que nós, os salvos, somos a imagem e semelhança de Deus, como está escrito lá no livro de Gênesis? Sendo que a diversidade de aparência de pessoas de raça é grande, então qual seria essa imagem de semelhança de Deus que está escrito lá quando... Será que Deus é parecido com os japoneses? Ou é parecido com o africano? Ou é parecido lá com os europeus? Então a pessoa tem essa dúvida, e muitas pessoas têm essa dúvida: qual é a imagem e semelhança de Deus? Então hoje nós vamos a esse estudo. Eu convido vocês a vir comigo para nós, eu e você, nós aprender mais do Senhor, certo? Vamos lá então. A imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante, as pessoas sempre entendem assim: imagem e semelhança de Deus. Mas, para começar, é assim que está no texto bíblico? Será que é isso que o texto bíblico diz? Vamos começar por aí, para nós começar a entender as diferenças, o que é falado, o que as pessoas pensam e o que a Bíblia diz. Daí nós vamos ter um entendimento mais melhor. Veja bem, então as pessoas dizem assim: qual é a imagem e semelhança de Deus? É o que muitos têm. Então, imagem e semelhança, duas coisas, né? Agora vamos ao texto, ver o que o texto diz. Gênesis capítulo 2, vamos ver a partir daqui, né? Gênesis capítulo 2, versículo 7, sobre a criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No mesmo livro de Gênesis, agora no capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, e o que está escrito? E a nossa semelhança, ou conforme a nossa semelhança? Existe uma diferença entre e conforme. Se nós entender que estivesse escrito, porque não é assim que está escrito, mas que estivesse escrita a imagem e semelhança, nós de entender duas coisas. A imagem, uma coisa, a aparência, enfim, aparência visível, física, e semelhança, que não significa assim apenas o que é visível, mas significa alguma coisa que não é visível aos nossos olhos. É uma semelhança. Nós vamos vendo isso para frente. Então começa, amados, o erro que não é imagem e semelhança, mas é imagem conforme a semelhança. Quer dizer, em conformidade com a semelhança. Então o que está dizendo o texto aqui, que nós fomos criados com uma imagem em conformidade com a semelhança de Deus, que é uma coisa bem diferente de ser a imagem de Deus. Agora vamos ver. Então nós vemos aqui o seguinte, que quando o homem foi criado, o que aconteceu? Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Um outro detalhe que nós temos de considerar antes, para depois nós poder entender. Em algum lugar na Bíblia está escrito que Deus soprou na narina dos animais alguma coisa? Não. Só no nariz do homem. Então Deus soprou unicamente no nariz do homem.
quando formou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A gente entende, por outros estudos, que o que Deus soprou ali não foi só o fôlego de vida, não foi só o ar, a respiração, mas também a alma e o espírito. Estudando a Bíblia, a gente entende isso. Então tem mais essa diferença, que Deus soprou no nariz do homem. E a mulher, irmão, então ela não tem de Deus a imagem conforme a semelhança, porque se Deus soprou no nariz do homem, veja bem, a mulher foi criada da matéria, vamos dizer assim, da matéria já processada. Então a mulher, ela já veio ao mundo, a primeira mulher, ela já veio completa com aquilo que Deus colocou no homem. Ela já trouxe a imagem e semelhança, a imagem conforme a semelhança de Deus, através da costela que foi tirada de Adão. Então, imagem e semelhança de Deus não é para animais, mas é para seres humanos, macho e fêmea, homem e mulher. Animais não, seres humanos. Bom, uma vez visto isso, vamos prosseguir aqui. Olha, vá marcando na mente e aguardando o que nós vamos descobrindo, o nosso passo a passo aqui. Então, depois disso, veja bem, depois que o homem e a mulher foram formados, tiveram a semelhança de Deus, o que Deus falou depois? Tenha ele domínio, o homem, o ser humano, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, veja bem, toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, veja bem, homem e mulher. E depois nós vemos aqui Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aqui note que Deus falou a Adão. Eva veio saber isso provavelmente porque Adão passou para ela a ordem de Deus para eles. Então Eva sabia. Nós vemos que lá na tentação ela sabia disso, mas vemos que Deus passou para o homem. Era uma ordem, né? De toda árvore do jardim comerás livremente, de todas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, Deus não deixou dúvida, certamente morrerás. Bom, irmão Antônio, o que tem a ver aqui, por exemplo, do homem ter domínio sobre a criação de Deus, peixes do mar, tal, e tudo sobre a terra? O que tem a ver isso com a imagem, conforme a semelhança de Deus? Nós vamos ver isso aqui também, nós vamos entender mais para frente. Agora, amados, nós vamos, é necessário entender por partes. Veja bem, o que é que nós limos aqui? Nesses versículos, aqui nesses textos, nós lemos a criação do homem e também parte ali da mulher, e eles eram, o estado deles era a imagem deles conforme a semelhança de Deus. Tanto que eles estavam lá, estavam nus e não tinha problema. Não havia problema nenhum de eles estarem nus ali, não se envergonhavam, não tinha nada demais. Eu entendo, amados, que a glória de Deus estava com eles. Eles não enxergavam a nudez do outro, mas enxergavam a glória que Deus colocou neles ali. Esta era a imagem da semelhança, a imagem da semelhança de Deus neles. Certo? Tá certo?
até aqui a imagem conforme a semelhança de Deus estava neles. Até aqui nesses trechos. Agora vamos ver aqui para frente. Agora vem a tentação. Veja bem, eles tinham a imagem conforme a semelhança de Deus, mas o que aconteceu? Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Nota que Deus falou certamente morrerá para o homem. O homem daí passou para a mulher e a serpente falou para a mulher: é certo que não morrereis. Quer dizer, contrariou frontalmente aquilo que Deus tinha falado. E daí o que aconteceu? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que Deus falou? Certamente morrereis. Certamente morrerás, falou a Adão. E o que o diabo, incorporado à serpente, falou a Eva? Certamente não morrereis. Eva, ela preferiu dar ouvidos, dar atenção ao que o diabo falou e esquecer o que Deus tinha falado para eles. Então, aqui, amado, qual foi o resultado dessa escolha de Adão e Eva? Eva escolheu ignorar a ordem de Deus de comer do fruto, e Adão também. Bom, tudo isso teve um resultado. Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. O Senhor Deus, por isso que por eles terem comido do fruto que não era para comer, que era proibido para eles, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos voltar um pouquinho? Deus criou o casal de sua imagem, conforme a sua semelhança. O tentador apareceu, iludiu Eva, e ela desobedeceu a Deus, e Adão também. O resultado foi: perderam a imagem conforme a semelhança de Deus. Perderam. Ok? Então nós vemos nesses trechos como que a pessoa foi feita, como que tinha a imagem conforme a semelhança de Deus, e daí, por causa da desobediência, por causa do pecado, perdeu esse direito. E o que aconteceu quando eles perderam esse direito? Passaram a ver a nudez um do outro, a se envergonhar, a tentar remendar isso, porque cozeram aventais com folha de parreiro. O que adiantava? Bastava um vento, um sopro meio forte, e eles estavam nu de volta, mostrando que o ser humano não tem condição de fazer as coisas certas. Precisou Deus, pela sua misericórdia, fazer vestimentas, e para isso um animal inocente precisou ser morto. Então aqui tem tantas coisas nessa parte aqui. Lembra que nós vimos aqui uma coisa interessante que parece que não tinha nada a ver com o texto, parece tudo totalmente fora de contexto. Porque o que interessa para saber a imagem e semelhança a imagem conforme a semelhança de Deus? O que interessa saber do homem Deus ter dado para ele domínio sobre toda a terra? Tem muito a ver, amado, porque quando eles tinham a imagem conforme a semelhança de Deus, eles tinham o domínio sobre a terra autorizado por Deus, sobre toda a criação de Deus aqui na terra.
Agora veja, amado, depois que eles pecaram, eles perderam essa imagem, essa semelhança de Deus. Como que é o homem hoje, o homem natural? Deus, quando o homem tinha a sua imagem, a sua semelhança, o homem, o ser humano, tinha domínio sobre toda a criação de Deus. Mas quando eles pecaram, eles entregaram esse domínio para Satanás, o diabo. O diabo passou a dominar as coisas aqui. Isso, um tempo, até Deus, através do Senhor Jesus, tomar de volta esse domínio e tirar o diabo de cena. Mas, por enquanto, ele tem domínio sobre essas coisas. Por quê? Porque Adão entregou a ele o domínio, se tornando escravo dele. Então, hoje, o homem, em vez de dominar, ele é dominado. É dominado pelo cigarro. Mas aquele que fuma não leva mal pensando que eu estou criticando. Eu falo que a pessoa se vicia de uma certa maneira que não consegue dominar. É dominada por vício. Sem contar outros vícios mais terríveis, como as drogas, né? Diversos tipos de drogas. Enfim, o homem hoje é dominado de todos os jeitos. Perdeu a imagem conforme a semelhança de Deus, perdeu o domínio sobre si mesmo, sobre tudo aquilo que Deus colocou para ele dominar. O homem tenta dominar, mas sai errado. Nunca consegue acertar. Tá certo? Bom, irmão Antônio, você falou, enrolou e não nos explicou nada o que é a imagem conforme a semelhança de Deus. Falou tudo isso, mas eu fiquei do mesmo jeito, eu não sei. Ah, tá certo, tem razão. Vamos então agora ao outro tópico para nós entender o que é a imagem de semelhança, a imagem conforme a semelhança de Deus. Aqui está. O que é a imagem conforme a semelhança de Deus. Livro de João, capítulo 4, versículo 24. Veja o que Jesus falou. Deus é Espírito. Então, qual é a imagem de Deus? Que imagem que um Espírito tem? Como que alguém pode definir a imagem de Deus? Como que é? No entanto, a semelhança, nós podemos ver da imagem de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Portanto, a imagem de Deus é o Espírito Santo. Veja bem, Deus é Espírito, aqui está afirmando. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito em verdade. Então, o que é? Primeiro, para nós saber como que nós trouxemos a imagem conforme a semelhança de Deus, nós precisamos saber quem é Deus, qual é a imagem de Deus. Então, a imagem de Deus é Espírito. O que é Espírito? Deus como Deus, ele pode se manifestar, como nós vimos, ele se manifestou como um anjo, como o anjo do Senhor no fogo, lá na sarça ardente que Moisés viu. Deus se manifestou como na nuvem. Deus se manifestou na nuvem, a aparência que via era uma nuvem. Lá no deserto, que fazia sombra para o povo de Israel caminhar no deserto. Deus se manifestou como uma coluna de fogo para alumiar o caminho deles à noite. Então você veja que Deus, como Espírito, se manifesta de várias maneiras. Não tem uma aparência fixa. Deus não é uma massa de carne e osso como nós somos. Ele pode se manifestar como uma pessoa, como nós vimos na pessoa do Senhor Jesus. Então, a aparência de Deus é conforme Ele quer e muda conforme Ele quer. Percebe?
Então, Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem espírito e verdade. Então, qual que é a aparência de um espírito? No grego, a palavra, a tradução da palavra espírito para o grego tem diversos significados. Mas para nós tudo interessa aqui, ó. Um movimento de ar, um sopro suave. Jesus fez isso, soprou o ar de si, de dentro de si, ali nos apóstolos, e disse para eles receber o Espírito Santo. Então, essa é a aparência, é a imagem de Deus. Outro, ó, do vento. Daí o vento em si mesmo. Respiração pelo nariz ou pela boca. Tudo isso é espírito. Agora entender que existe o Espírito Santo e o Espírito natural que Deus soprou nos humanos, e então cada ser humano já traz esse Espírito natural em si, o nosso Espírito. Então o Espírito, no idioma grego, que é o idioma do Novo Testamento, podemos dizer que é vento, ar, sopro, fôlego, coisa assim. No hebraico, lá no Antigo Testamento, a tradução para vento é ruá. Ruá, que significa vento, hálito, mente, espírito, hálito, vento. Então, é isso que significa Espírito. Então, o Espírito Santo é semelhante a isso aqui. Veja o que Jesus falou a respeito do Espírito. João capítulo 3 e o verso 8. Quando Nicodemos veio ter com o Senhor Jesus de noite, e daí o Senhor Jesus falou para ele que ele não nascesse de novo da água e do Espírito, não podia ver o reino de Deus. Então, Nicodemos não entendeu e falou para Jesus: como que uma pessoa depois de velho vai entrar no ventre da sua mãe para nascer de volta? E Jesus daí explicou para ele que estava falando da maneira espiritual. Então Jesus fala aqui, ó, o que é nascido do Espírito é Espírito, que é da carne. E daí ele falou aqui, ó, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você percebe agora o qual que é a imagem conforme a semelhança de Deus? Deus é Espírito. A semelhança, a imagem de Deus é a semelhança do vento, que não é visível, que pode ser percebida na natureza, em nós mesmos. Pode ser percebida a ação do vento de várias maneiras, mas não tem uma aparência visível aos olhos humanos. Entende? Então a pessoa entende que existe, o vento está ali, pode sentir, ver o efeito da sua ação, mas não pode ver ele em si. Assim, amados, é a aparência que Adão e Eva tinham lá no começo, antes do pecado, era isto. Eles eram como aquele que é levado pelo vento. Aquele que é nascido do Espírito, veja Abrão, por exemplo, quando o nome dele ainda era Abrão. Deus falou para ele, Deus se manifestou a ele, falou para ele: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não perguntou: mas Senhor, lá tem comida, lá tem água, como é que eu vou viver lá? É longe, é perto, como é que é lá o lugar? Abraão não perguntou nada, simplesmente foi. Então, o que Abraão aparecia? Aquele que era dominado pelo vento. Ele
Simplesmente ele entendeu a voz de Deus e fez o que Deus determinou para ele, sem questionar, sem duvidar. Esse é o que tem em si a imagem da semelhança de Deus. É ser dominado por Deus, é ser levado por Deus, ser guiado por Deus. E como Deus é Espírito, então é a pessoa que tem em si o Espírito Santo. O que aconteceu? Adão e Eva, eles perderam o Espírito Santo de Deus lá na desobediência e toda a humanidade perdeu. Eu, você, todos, ninguém escapou. Então a humanidade normal hoje não tem a imagem e a semelhança de Deus. E não se tem como comparar essa imagem da semelhança de Deus com pessoas, com matéria, seres humanos. É a semelhança digamos assim, do caráter, da atitude de Deus. Vamos ver mais um pouco os versículos, nós estamos quase terminando já, amado. Então vimos que Deus é Espírito e que o Espírito, ele não tem aparência, ele é como o vento, como o fôlego, como o ar, né? Agora veja aqui em João capítulo 20, versículos 21 e 22. Aqui Jesus apareceu ali aos discípulos, Jesus ressuscitado já, né? Ele apareceu aos discípulos e veja o que aconteceu aqui. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Amados, aqui cabe um parênteses. Não vamos entender que porque Jesus soprou o Espírito Santo, soprou nos discípulos e eles receberam o Espírito Santo, que eu, você, um de nós vai fazer hoje isso. Isso que quem fez foi Jesus Cristo, foi o próprio Deus. Então, ele fez isso e ele podia fazer. Agora tem muitos enganadores hoje soprando nas pessoas com base nesse texto e enganando as pessoas, querendo dizer que as pessoas vão receber o Espírito Santo, vão receber poder, vão receber não sei o que, através do sopro. Não acredite nisso, amados. Isso aqui não foi uma pessoa comum que soprou. Foi aquele que não teve pecado, que não nasceu debaixo do pecado e não cometeu nenhum tipo de pecado. O corpo dele foi sepultado, sobrecarregado com os nossos pecados, não com o pecado dele. Então Jesus, por ele ser sem pecado, ele podia fazer isso. Não, amado, nós, qualquer um de nós, queria se igualar ao Senhor Jesus nesse aspecto aí. Tá certo, amados? Então, aqui nós vamos encerrando este vídeo. Agora eu pergunto, ficou dúvida, amado? Eu falei tanto, será que deu para entender? Vamos, agora sim, nós falar um pouco sobre o que nós lemos nesses textos. Veja bem que no que nós lemos ali, primeira parte, que não é imagem e semelhança de Deus. Tem que tirar esse e trocar por conforme, que é o certo. Imagem conforme a semelhança de Deus. Entendido isso, vamos ver que essa imagem conforme a semelhança de Deus que o homem ganhou lá no princípio, no pecado ele perdeu. Então, em Adão, todos nós perdemos essa imagem conforme a semelhança de Deus. Tá certo? Então, o ser humano hoje, o ser humano comum, normal, ele não tem a imagem e a semelhança de Deus. Quer dizer, ele não tem aquele caráter, aquela maneira de viver segundo a vontade de Deus. Ele está mais propenso a viver segundo a vontade de Satanás.
Porque quando Adão e Eva pecaram, eles se entregaram a Satanás. Eles se tornaram servos de Satanás. E a Bíblia diz que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. E é lógico que se foi vencido, o vencedor toma tudo o que ele tem. Pega o espólio para si. Então, Deus tinha dado a Adão e Eva o domínio de tudo sobre a terra. Tudo que Deus criou sobre a terra, Deus passou para Adão dominar essas coisas, gerenciar tudo como o dono. E o que aconteceu? No momento em que Adão passou a ser, então, o escravo de Satanás, Satanás tomou posse disso para gerenciar. Toda a criação é de Deus, mas infelizmente ele continua no domínio de Satanás, continua no gerenciamento de Satanás. Que triste é a sina do ser humano aqui na Terra, né? E agora, amados, como é que fica isso aqui? Vamos ficar satisfeitos, vamos ficar felizes que Deus proveu para que nós possamos recuperar e ter de volta essa imagem conforme a semelhança de Deus. Como? Amados, nós vamos ver no próximo estudo. Eu espero que vocês que tenham chegado até o fim aqui neste vídeo, então vocês procurem no próximo vídeo, depois deste, que a gente vai estar postando justamente isso. Como recuperar a imagem conforme a semelhança de Deus. E vocês vão ver que estudo maravilhoso que nós vamos ter. Assim como em Adão, nós perdimos, porque na segunda carne nós somos descendentes de Adão. Então, assim como em Adão foi tudo perdido, aquilo que Deus nos deu, em Cristo nós temos a recuperação de tudo o que Deus nos deu. E é isso que nós vamos ver então no próximo vídeo. Portanto, fica já então o convite, cada um de vocês. Amados irmãos, se vocês têm gostado dos vídeos, se vocês têm entendido que está de acordo com as Sagradas Escrituras, amados, pense um pouquinho que o amor de cada um de vocês pelas almas, por o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mova vocês, o coração de vocês, a compartilhar esse vídeo, amado, porque são tão poucas as pessoas que estão anunciando o Evangelho sem interesse particular, que estão anunciando o Evangelho sem puxar, digamos assim, como é o dizer popular, puxar a brasa lá para a sua denominação. Não, a minha igreja diz que assim, eu falei para a minha igreja, outro não interessa em dinheiro, em fortuna, em fama. Amado, é poucos os que não estão interessados nisso, as pessoas que estão interessadas em levar as pessoas o que está escrito. A vontade do Senhor Jesus expressa no Evangelho da Graça de Deus. São poucos, amados. Como o Senhor Jesus falou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, amados, você que não faz estudo bíblico, uma coisa assim, você pode compartilhar dessas pessoas. Eu não digo só de mim. Procure as pessoas que não estão puxando o Evangelho para um lado para outro. Pessoas que estão, em vez de dizer, olha, a minha igreja é certa, lá, tal, diz assim, Jesus é o certo. Aquela pessoa que diz assim, em vez de dizer assim, aí vá lá na minha igreja, vá para a minha igreja, diz assim, vá para Jesus. Procure o Senhor Jesus, olhe para Jesus, enfim, Jesus seja o centro da pregação das pessoas. Olhem para as pessoas, amadas, e colaborem com essas pessoas para espalhar a verdade do Evangelho, para que aqueles que estão vivendo, amados, como servos e escravos de religião e de denominação, eles possam ser libertos e ser, então, inseridos pelo próprio Senhor Jesus no seu corpo.
A Igreja do Senhor Jesus não é uma denominação, um lugar plantada. A Igreja do Senhor Jesus é as pessoas, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o nome dele, nesse mundo todo, em qualquer lugar. No mundo todo, todos no mesmo espírito, fazendo parte do mesmo corpo. Ok? Então eu conto com vocês. Compartilhem esse vídeo. O que vocês aprenderam, dividam com outras pessoas também, para que mais pessoas entendam, para que este povo que está amado, tão cegado pelo falso evangelho, anunciadas, possam ir sendo restaurado na verdade do evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação. Ok? Conto com vocês. Minha gratidão primeiramente a Deus, minha gratidão a cada um de vocês, minha oração que o Senhor abençoe e guarde você, tua família, ore por mim, para a minha família, claro, eu peço, e se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.